1h36, boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Eu espero que a rinite me deixe trabalhar hoje. Tá danado, mas vamos teimando. O Miqueias já apertou o piloto, apresentando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, por meio do Instagram, do Facebook, do YouTube e também aqui pelo WhatsApp, 99989-1042. E olha, temos muito a falar aqui nos dois primeiros blocos do programa, porque a conversa é com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. Conversa com ele. Agora, antes dele, deixa eu apresentar aqui um probleminha. Aperta o piloto aí, Miqueias, é possível? Seguinte, leio aqui com uma certa tristeza no site do jornal O Estado de São Paulo, portal de notícias do Estadão, uma informação. Eu vou ler a manchete e o primeiro parágrafo, dada a gravidade do problema. Brasil fica entre os últimos em ranking global de produtividade, ao lado de Mongólia e Venezuela. Vamos à informação. Uma reportagem assinada pelo Eduardo Laguna e o Francisco Carlos de Assis. Caderno de Economia do jornal Estado de São Paulo. O Brasil está se distanciando do padrão de competitividade não apenas de economias desenvolvidas, mas também de pares emergentes. No ranking de produtividade da força de trabalho, o país está na 61ª posição de um total de 64 nações. Falando um pouco mais simples, nós estamos no lugar 61 de 64 países que foram avaliados. Nós só estamos na frente, o país só está melhor que a Mongólia, Nova Zelândia e Venezuela. Para minha surpresa, Nova Zelândia aqui, mas esse é o cenário. Esse ranking foi elaborado pela Escola de Educação Executiva Suíça, o IMD, o Institute for Management Development. É esse instituto suíço e nós estamos muito mal na fita. As causas da nossa baixa produtividade, isso aí é objeto de vários estudos e várias pesquisas em várias instituições, escolas de economia pelo país, né? Agora, isso aqui precisa ser, antes de tudo, na agenda de governo, né? Na agenda de governo. E também de empresas. Isso aqui não é um problema só de governo, mas é sobretudo de governo, sem dúvida nenhuma. Mas também das empresas, não é? Agora, se as nossas empresas estão com capacidade de investir, estão com capacidade de investir em educação dos seus funcionários, como é que está isso? Investir em novas tecnologias? Olha, é debate aí para muito tempo. Mas vamos lá, vamos conversar sobre saúde. Pedro Pascoal, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Tá, boa tarde, obrigado. Isso aí é só uma rinite, né? Informar para o pessoal que é só uma rinite. Não, pior é assim, que a gente está assim, quando a gente espirra, quando a gente precisa informar, olha, não é gripe, é rinite. Mas vamos reforçar a importância da vacinação na nossa população, por favor, aproveitar já o espaço. Então, por favor, já, né? faça esse apelo aí. Já é de conhecimento de todos, né? Vocês acompanharam a campanha que nós lançamos a nível estadual e posteriormente nas regionais e municípios. E principalmente nesse momento, onde nós estamos com um aumento do número de casos de síndrome respiratória e síndrome gripais, nós pedimos um entendimento da importância da vacina, a conscientização dos pais, de levarem as crianças para fazer a revisão da caderneta vacinal, pontualmente sobre a influenza, mas nós temos outras situações, outros imunobiológicos, outras vacinas que precisam ser aplicadas na população para que a gente consiga melhorar nossos índices vacinais como um todo. Há uma relação direta entre o aumento do número de casos dessas síndromes gripais com a baixa cobertura vacinal? Então, hoje o que nós temos de dados epidemiológicos, né? O que nós temos hoje de identificação, na hora que o paciente chega no postinho, faz o teste, nas UPAs, no pronto-socorro. Nós temos uma alta taxa de infecções pelo vírus sincicial respiratório. É o vírus que causa a tal da bronquiolite na criança.
Só que, o que acontece, o que nós estamos observando? Em segundo lugar entra a influenza A, influenza B e por último o Covid, né? Só que existem pacientes que são acometidos pelos 3 agentes, e isso nos preocupa. Que isso há estudos a nível, né, nacional que mostram que a co-infecção, que a infecção pelos 3 vírus, levam a quadros mais graves. Então hoje, se nós tivéssemos a consciência de imunizar de forma agressiva contra a influenza, seria um vírus a menos. Quer dizer, então, que a co-infecção é que dá a vocês, médicos, a evidência de que essas síndromes têm uma relação direta com a baixa cobertura vacinal. Não, a baixa cobertura vacinal, na verdade, ela vem já de tempos. E um dos pontos que eu atribuo muito à cobertura vacinal, ao sucesso da vacina. Fica meio confuso, né? Eu falo isso porque nós tivemos doenças que foram erradicadas. A poliomielite, a paralisia infantil, nós não escutamos mais falar sobre ela. Só que, né, no nosso vizinho já teve, no Peru. Pois é. E isso acendeu alerta, porque nós estamos abaixo do índice esperado, que é 95% de cobertura vacinal. Nós o Brasil, como um todo, algo em torno de 80%. Tem municípios aqui do estado do Acre com 50%, 55% de cobertura. E é baixo. Corre o risco de doenças que já não existem mais retornarem. Então, por essa doença não ser mais diagnosticada, por ter sido erradicada, por não existir mais, os pais acabam se confiando e não enxergando a real importância da vacina. Não existe mais, eu não preciso vacinar. É um dos pontos. Existem inúmeros outros, né, sistema de informação, a própria uma situação de um movimento anti-vacina que foi criado aqui no Acre, no momento da vacina do HPV. Pense, uma vacina que previne o câncer, a população se volta contra ela, né? Nós temos 33% de mulheres imunizadas no nosso estado apenas. É baixíssimo. Para ter um índice, o índice esperado, na verdade, para a vacina do HPV é 80% das mulheres. E nós estamos com 33%? 33% nas mulheres e 16% dos homens apenas vacinados, das crianças, né? Vamos colocar assim. Então, digamos que nós estamos com essa decisão, com essa postura, abrindo uma janela de vulnerabilidade, né? Exatamente. Eu penso assim, são ensaios, são testes, são estudos. Vacina não é uma coisa nova, já existe há muito tempo e é muito mais benefício do que de fato o prejuízo. Ah, uma dorzinha no braço é normal. Ah, deu uma febre depois que eu vacinei, é normal. É o sistema imunológico combatendo aquele agente que veio de fora para criar a imunidade, né, do paciente. Vamos colocar da forma mais fácil para a população entender. Correto. Agora, vamos voltar a falar a respeito dessas síndromes. Eu queria saber bom, vocês decretaram situação de emergência, é esse o termo? Isso. Situação de emergência em saúde pública. Em saúde pública, em função do aumento do número de casos dessa síndrome. Além da assinatura desse decreto, quais outras providências foram tomadas? Vamos lá, então. Retorna todas as orientações de uso de máscara, uso do álcool em gel em estabelecimentos, todas essas orientações de prevenção são feitas também, só que isso aí foi uma ação estratégica junto ao Ministério da Saúde, junto aos demais secretários de Estado, de outros estados, com o Ministério da Saúde, para que nós conseguíssemos um subsídio financeiro para fortalecimento da nossa rede. Então, com isso, hoje nós temos capacidade de fazer ampliação de leitos de enfermaria, contratação de profissionais, manutenção de equipamentos, aquisição de insumos. Hoje nós estamos abrindo mais 2 leitos de UTI no Hospital da Criança, então hoje nós estaríamos com 22 leitos de UTI para pediatria em Rio Branco, mais leitos de UTI no Juruá. Nós temos leitos de enfermaria, hoje, o número hoje são 57 leitos, nós queremos expandir para 70. Me perdoe, leitos de UTI... Pediátrico. UTI pediátrica. Pediátrico, exatamente. Isso. É importante você... UTI pediátrica. Aqui em Rio Branco tem quase, só tem aqui e em Cruzeiro do Sul, aqui, né? Em Cruzeiro do Sul apenas. São 20 leitos hoje. A terminologia que usam é semi-intensiva. Não. Hoje nós transformamos e já entramos com pedido de habilitação junto ao Ministério da Saúde para a nossa semi... É o UCI que chama, não é isso? Isso, que a gente chama de unidade de cuidados intermediários. Intermediários, isso. Isso, ela vai se transformar em unidade de terapia intensiva. Tá, unidade de cuidados intermediários, UCI para UTI. Exatamente. Vai se transformar. Hoje, todo o trabalho que é feito lá, né, hoje já são cuidados de terapia intensiva.
Então, a diferença é que ela, classificada como UCI, não recebe recurso financeiro do Ministério da Saúde. Transformada em UTI, já com toda a equipe multiprofissional que já existe na unidade, já tem escala, já tem profissionais, nós transformaríamos em 10 leitos de unidade de terapia intensiva para que o Ministério da Saúde faça o financiamento desses leitos. Agora, é importante você explicar para a gente também, Pedro, porque quando se fala a respeito de UTI, para nós que não somos da área médica, na área de saúde, nós entendemos que UTI é só uma cama especial, é uma cama que tem alguns, como eu gosto de falar, alguns bilotinhos a mais ali. E não é isso, porque se fosse só a cama, nós teríamos UTI em tudo quanto é canto. Mas existe uma série de protocolos que precisam ser observados, não é isso? Exatamente. Vamos começar da forma estrutural, existe toda uma necessidade dentro das normas regulamentadoras, dentro da vigilância sanitária, onde existem quesitos estruturais para que ela funcione como UTI, como por exemplo pressão negativa, questão de contato, isolamento respiratório. Existem de fato os equipamentos específicos para UTI, então respirador mecânico, né, os ventiladores que todos conheceram na pandemia. Tem que ter profissionais específicos. Né, bomba de fusão, entre outros, e principalmente profissionais. Onde que nós temos a maior dificuldade no momento da ampliação? Profissionais com títulos para coordenarem a UTI, o responsável técnico. Nós temos pediatras intensivistas aqui no estado, isso é fato, nós possuímos, porém nós temos a dificuldade de levá-los para as nossas regionais, exatamente. Isso aí acaba esbarrando na questão de abrir mais leitos de UTI em Brasileia, em Tarauacá, em Sena Madureira, em Cruzeiro do Sul, porque eu preciso de um RT, um médico intensivista, seja adulto ou pediátrico, para cada 10 leitos de UTI. Nós rodamos na discussão e a gente acaba nessa questão da falta de uma elaboração de um plano de carreira médica, não é isso? Exatamente. Porque se o Estado elabora esse plano de carreira médica, com o tempo a gente vai ter um médico intensivista em Sena Madureira, em Brasileia, não é isso? A tendência é essa, né? Existe toda uma movimentação, né, a nível de gestão para que nós consigamos evoluir nessa pauta. Mas nós temos o esbarro na questão da lei da responsabilidade fiscal, nós temos um esbarro na situação orçamentária, mas que existe também a formalização de um termo de cooperação com a Fundação Dom Cabral, para que eles estejam nos auxiliando para que o plano de cargo e carreira dos profissionais da saúde seja elaborado. Apresentado para as demais classes da gestão. Né? É isso. Bom, então, com a decretação da situação de emergência em saúde, você tomou essas providências, já é possível sentir esse impacto? Já não? Não, nós ainda estamos, infelizmente, com a curva epidemiológica em ascensão, ou seja, os números de casos ainda estão aumentando. Nós estamos trabalhando de forma coordenada e muito bem planejada, tanto que não há crianças em corredor de hospital, não há crianças sem leitos de internação, não há crianças que necessitem de UTI, que estejam entubadas e não estejam dentro dessa unidade de suporte. E se tiver que ser entubada, tem que ser entubada num lugar adequado, para não ter o problema que teve da vez passada, Exatamente. Né? Hoje o pronto-socorro ele possui 4 leitos de estabilização pediátrica, né? E 3 leitos, desculpa, são 3 leitos de estabilização pediátrica. Então esse paciente, se ele chegar grave, ele tem condições de ser manejado, seja uma manobra de fisioterapia para tentar resgatar, se tiver que fazer a intubação, ele tem condições de ser entubado ali e posteriormente ser transferido para um leito de terapia intensiva, de cuidados intensivos de fato, né? Mas toda a equipe está muito empenhada para que a gente consiga ter resultados desfavoráveis no menor tempo possível. Eu li na imprensa local que vocês da área médica estão calculando um aumento do número de casos dessa síndrome por mais ainda 2 ou 3 semanas, é isso? Exatamente. Nós teremos ainda aí um aumento. E o que nos preocupa também, e eu acho que vale alerta à população, nós estamos entrando no período de estiagem, período de seca, irão começar as queimadas, que parece que é uma prática cultural da população do norte, vamos colocar assim. E falando de síndrome respiratória, nós temos os vírus,
e temos as pacientes que já são crônicos, os asmáticos, os Ou pacientes seja, temos tudo para dar errado, né? Temos, só que existe também um planejamento para dar certo. Existe uma equipe empenhada, equipe técnica que está voltada para que a gente não tenha os resultados que tivemos anteriormente. E hoje foi apresentado para os secretários municipais de saúde um plano de contingência voltado para seca e estiagem. Não começou ainda, mas o plano de contingência está pronto. Perfeito. O plano de contingência não é para estar dentro da gaveta, é para estar sendo lido, relido, discutido, mudado, porque saúde não existe uma receita de bolo, né? É trocando o pneu do carro com o carro andando. Andando e andando rápido, e correndo, né? Ô Pedro, nós vamos fazer um intervalo e eu vou, depois do intervalo, prometo priorizar as perguntas de vocês, tá bom? Dos telespectadores. Espero que vocês tenham se identificado, por gentileza, coloque o nome, o seu bairro ou a sua cidade. Vamos para o intervalo? Já voltamos com Pedro Pascoal no Gazeta Entrevista.